Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFCE no Ar. Há mais de 25 anos, o Brasil perdia o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, símbolo do combate à fome. Conhecido pela frase "Quem tem fome tem pressa", Betinho mobilizou a sociedade civil no início dos anos 1990. 3 décadas depois, seu legado é evocado diante da urgência de acabar com a fome de cerca de 33 milhões de brasileiros, segundo dados de junho de 2022 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse contexto, o nosso encontro de hoje, nossa edição do quadro Diálogo, tem como tema o papel do nutricionista na manutenção de uma alimentação saudável no contexto de retorno de políticas públicas de combate à fome. As nossas convidadas, nossas entrevistadas, são as professoras do curso de nutrição do campus de Limoeiro do Norte, do Instituto Federal do Ceará, o nosso IFCE, Jânia Maria Augusta da Silva e Josicléia Abreu. Olá, professoras, muito obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui conosco, sejam bem-vindas. Nós que agradecemos o convite. Vamos lá, então, começar a nossa conversa sobre esse tema tão importante, tão decisivo, tão estratégico, que é a nutrição, a segurança alimentar, a alimentação do nosso país e como nós podemos avançar nisso, como nós estamos nesse contexto. Iniciando, então, falando dessas primeiras ações do atual governo federal no combate à fome, que foi a recriação, em 28 de fevereiro, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, que tinha sido extinto em 2019, Em que consiste esse conselho e por que ele é importante para acabar com a insegurança alimentar no nosso país? Então, vou me permitir aqui começar, professora Jane? Então, primeiramente, agradecer o convite ao programa IFCE no Ar, por nos dar também essa oportunidade, nós profissionais da nutrição, em divulgar essas ações da área de segurança alimentar e nutricional, até porque, além de uma missão de enquanto nutricionistas, nós também atuamos exatamente aqui no meio acadêmico, formando futuros profissionais que irão atuar nessa política pública, E a nossa formação é muito voltada para esse contexto, das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. E aí, voltando à pergunta, que ressalta aí a importância do CONSEA, inicialmente dizer que o CONSEA é uma parte de um sistema, O Brasil ele faz o gerenciamento de suas políticas públicas através de sistemas. E esses sistemas eles têm uma logística, Assim como, por exemplo, existe o SUS para gerenciar a política de saúde. Existe um sistema também para gerenciar a política de segurança alimentar e nutricional. Nesse caso, o CISAM, que é o nosso sistema, que significa Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele é composto pelas conferências, que se dão, inclusive, todo esse modelo que eu vou falar agora, ele se dá em um modelo tripartite, que é basicamente o quê? Ele acontece a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, Então, é a mesma organização nos 3 níveis. E, no caso, existem as conferências, que são os eventos onde reúne a sociedade civil, que ela precisa ser ouvida para levantar quais são as necessidades existentes na população para cada determinada política pública, e nesse caso da segurança alimentar, exatamente para ver quais são as vertentes que envolvem desde a produção de alimento, o acesso a esse alimento, até mesmo as escolhas alimentares, enfim. Então, a sociedade levanta quais são essas demandas, o CONSEA faz um estudo, uma triagem para ver quais são as prioridades de atuação na política e é encaminhado para o fórum
intersetorial, né, das câmaras, que são as CAISANs, Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, ou interministerial, a nível, né, federal. Então, assim, quando o CONSEA foi criado, né, lá em 2003, ele foi criado através de uma lei, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. E essa lei cria, né, na verdade, esse sistema, a Lei 11.346. E quando ela criou, né, não, no caso, ela não, na verdade, não deixou com que esse sistema ficasse desprovido desse gerenciamento. Então, o CONSEA, quando ele foi, na verdade, foi uma tentativa de extinção em 2019, que foi revertida pelo STF. Por quê? Porque nós estamos amparados nessa lei, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, ele não pode ser extinto, né? O que houve, na verdade, depois da reversão do STF foi que, infelizmente, né, a gestão do governo Jair Bolsonaro acabou não nomeando os conselheiros para dar continuidade às ações da política pública. E eu queria destacar, assim, para não me alongar muito, mas destacar a importância desse conselho e a característica dele, né, que ele é diferenciado, né, Jânia? Ele, diferente de outros conselhos, ele tem a maior participação da sociedade civil. Enquanto que nos outros conselhos, por exemplo, o Conselho de Saúde 50% representantes do governo, né, das secretarias, enfim, de outros órgãos de governo, e 50% da sociedade civil, no CONSEA, não. No CONSEA, nós temos 1/3, que é representação do governo, e 2/3 da sociedade civil. E aí, quem são esses representantes de governo? Por exemplo, são as áreas temáticas que envolvem a alimentação como um todo. Por exemplo, desde a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, a qual ela fica muito intimamente ligada nessa política pública. E já na sociedade civil, nós temos as várias entidades que fazem parte, como, por exemplo, os movimentos como a Caritas, né, que traz aí essa discussão, também vem trabalhando junto aos movimentos sociais, também aos sindicatos de trabalhadores rurais, enfim. Então, outras representações, como serviços sociais de comércio, que participam também, né, dessa discussão. Então, assim, são vários atores na sociedade civil que se juntam para debater esse tema. Então, essa é a importância do CONSEA, né, exatamente para que a gente possa trabalhar em diversas dimensões a discussão sobre o acesso à alimentação. Eu gostaria de complementar, Douglas, assim, que a alimentação ela é um direito, né, reconhecido desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. E no Brasil, né, veio ser reconhecido esse direito relativamente recente. Apenas em 2010 passou a fazer parte do texto da Constituição Federal. E, então, a alimentação, sendo um direito, ela precisa de mecanismos de controle, de cobrança, né? E o CONSEA acaba sendo um órgão, né, para articular, né, o controle social e a participação da sociedade na exigibilidade desse direito, e também dos órgãos de controle, né, como o Ministério Público, e entre outros, e até a Justiça, que envolve toda a questão da cadeia alimentar, né, desde a produção do campo até a mesa, e entrando também a questão da Anvisa, da vigilância sanitária, que também, né, colabora com essa questão do direito humano à alimentação adequada, né? A alimentação é o DHA, Direito Humano à Alimentação Adequada, que todas as pessoas têm, né? E o Brasil reconhece isso, porém as suas políticas têm que ser reforçadas e realmente colocadas em prática para que esse direito ele seja usufruído por todos, né? Desde os mais vulneráveis, os grupos mais vulneráveis, quanto a toda a sociedade, né? O que nós tivemos nos últimos tempos aí foi o aumento, né, com essa questão da desarticulação do CONSEA, o aumento da fome, né, e também combinada a questão da pandemia da Covid-19,
a gente teve um aumento muito grande no Brasil de pessoas com insegurança alimentar em diversos níveis, chegando aí a mais de 33 milhões de pessoas, e agora com o novo governo, o governo do Lula, vem aí com suas articulações para retomar essas políticas de garantir a segurança alimentar. Então, é importante colocar isso, né, que a alimentação ela é um direito, assim como a habitação, assim como o transporte, a moradia, é um direito fundamental do indivíduo. Perfeito, professoras. Continuando, então, o nosso bate-papo aqui sobre segurança alimentar, nutricional. No início de março, o governo federal editou a medida provisória 1164, que reformula aí o programa Bolsa Família de transferência de rendas para famílias mais pobres. Esse dinheiro ele é importante para garantir a segurança alimentar, visto a alta do custo dos alimentos. Como é que os nutricionistas, as nutricionistas podem atuar no sentido de orientar justamente a população no consumo desses alimentos saudáveis? Quer falar alguma coisa, Jô? Pode começar, já. Hoje o Brasil possui uma política, né? Tem uma política nacional de alimentação e nutrição, ela foi criada em 1999, já com toda essa discussão do CONSEA, né? Do início, né? Da sua criação, já havia todos os movimentos aí associados. Então, a política de alimentação e nutrição no Brasil edita vários manuais, né? Vários documentos de apoio que os profissionais de saúde podem se apropriar, não só o nutricionista, né, mas dois fundamentais que eu vou colocar aqui, que a gente acaba seguindo, né, são os guias alimentares. A gente teve uma edição de um guia alimentar em 2008, que ele já ampliou muito a proposta de como devemos escolher melhor os alimentos, né? E, ultimamente, mais recente, a gente teve, e talvez precise futuramente já de algumas mudanças, foi um guia de 2014. Esse guia de 2014, ele traz a valorização dos alimentos não processados, pelo alto índice de óbitos, né, ou de mortes na população brasileira por doenças crônicas não transmissíveis. Então, ajudar a população a entender sobre esses conhecimentos de alimentação e nutrição é fundamental, porque são doenças que têm uma base prevenível pela alimentação. Então, através desses guias alimentares, nós conseguimos trabalhar com a população e está acessível. Esse guia está acessível na internet, é só a pessoa buscar. Então, na prática, seria descascar mais, né, e desembalar menos. O que a população tem feito muito é buscar o contrário, os alimentos de forma rápida, geralmente ricos em açúcar, sal e gorduras, né, gorduras saturadas ou gorduras animais, frituras, que é um processamento que modifica, né, o padrão da gordura, deixando essa gordura não saudável. E dentro desse contexto, há uma necessidade de privilegiar os alimentos in natura, que são frutas, verduras, ou mesmo as carnes, né? As carnes são alimentos importantes, mesmo em menor quantidade, mas in natura, evitar as carnes processadas, o leite, os derivados de leite processado, escolher o leite in natura, né? Não in natura, vamos dizer, diretamente da vaca, mas um leite que foi pasteurizado, mas um leite fluido, ou um leite em pó, né, que não seja um produto ultraprocessado, oriundo, como, por exemplo, um iogurte ou uma bebida láctea, que às vezes tem um alto teor de açúcar, aí a gente escolheu o alimento que tem menos açúcar. Então, é dentro dessa linha que a gente se baseia nas escolhas, porque o mercado da indústria alimentícia ele é muito forte, é muito variado e tem muita força, e, além disso, conta com um grande aparato de publicidade que nem sempre o governo consegue criar um mecanismo de controle para combater essa emergência ou essa grande quantidade de informações que as pessoas recebem no sentido do consumo, né? De consumir muito alimentos que são
realmente são saborosos, são práticos, às vezes até mais baratos do que os alimentos in natura, mas, ao mesmo tempo, o custo para a saúde pública, a saúde dos indivíduos, a gente tem notado nas pesquisas epidemiológicas mostradas aí pelo país nos últimos 30, 40 anos, que só aumenta a morte por doença cardíaca, por câncer e outras doenças crônicas, diabetes, obesidade e outras mais que a professora Josi pode aí complementar. Quando a gente fala do programa Bolsa Família, agora, então, Bolsa Família, novamente, né, ele é criado em uma estrutura, né, que tem as condicionalidades, né, porque a segurança alimentar ela ocorre em diversas dimensões, né, e aí ela não se desvincula, por exemplo, da preocupação com a saúde, ela não se desvincula da preocupação com a educação, né, com o acesso, e no caso, que é o principal objetivo e o direto, né, a ação direta desse programa é transferir a renda, né? Então, por quê? Porque é aquela famosa frase, né, quem tem fome tem pressa. Então, a transferência de renda é uma medida mais efetiva em termos de garantir logo o acesso ao alimento, né? Você dá o poder aquisitivo a essas famílias. E algo que vem sendo demonstrado, que foi demonstrado na POF 2018 para cá, o que a gente observou é que esse poder aquisitivo das famílias já vinham caindo no ano de 2018. E aí o que nos colocou, né, diante de um agravamento foi a situação pandêmica. Então, essa transferência de renda, né, uma vez que ela funciona também com as condicionalidades, né, garantir que a criança esteja na escola, né, porque não só a renda que recebe do Bolsa Família, temos também a alimentação escolar, que vai garantir também uma outra alimentação, né, no percurso da criança na escola, e os cuidados com a saúde, também temos outros programas na área de alimentação e nutrição que são voltados para esse cuidado nutricional, esse acompanhamento do ganho de peso, né? E até mesmo, como a professora Jânia já enfatizou muito bem, as escolhas alimentares, né? Então, assim, é dar o acesso, né? É uma das medidas de garantir o acesso, o Bolsa Família, mas temos também que trabalhar como que esse acesso vai ocorrer, né? Que escolhas, né, serão realizadas com essa renda, né? Perfeito, perfeito, professoras. Mais um questionamento aqui na nossa conversa, no nosso diálogo. No último dia 6 de maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária lançou o Plano de Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia, né? Criado pela portaria número 575, esse plano ele tem por objetivo contribuir para a melhoria na geração de renda com a produção de alimentos seguros e também saudáveis. Alimento seguro e saudável é aquele que não tem agrotóxicos ou alimento que contém o menor número de conservantes. Como que fica essa conceituação no contexto atualmente aceito? Nós vivemos uma época que se fala muito em terrorismo alimentar, né? Terrorismo nutricional também, porque são várias informações, né? E isso impõe um certo receio, um certo medo diante das pessoas, né? Que querem cada vez mais escolher esses alimentos seguros, né? Nutritivos, e aí temos uma preocupação também com como que esse alimento é produzido e que produtos são utilizados nessa produção, né? Enfim, desde conservantes, e a gente tem tentado enfatizar muito a questão do alto teor, por exemplo, dos ultraprocessados, que, como a Jânia já falou, alto teor de sódio, né, que é um conservante na indústria de alimentos, mas que acaba levando a problemática para quem tem predisposição à hipertensão arterial. Então, isso é algo preocupante também, né? E aí, no caso do agrotóxico, nós temos até um contexto histórico aqui na nossa região, né, Jânia? Eu acho que vale a pena resgatar. Isso, Douglas. Só retomando a questão, se o alimento é seguro, para ser seguro, ele deveria ser livre de agrotóxicos e livre de conservantes, né?
Conservantes depende, né? Como a professora falou, a questão do sal, ele é milenar como conservante, né? Que antes não existia energia elétrica, era a forma que se tinha para conservar alimentos, era a salga, né? Que até hoje é empregada esse método. Só que a gente tem outros, né? Esse conservante, por exemplo, o sal, ele acaba sendo maléfico à medida que a quantidade é excessiva e a frequência com que a pessoa consome é alta. E se ela tiver a hipertensão ou predisposição para isso. Mas existem outras classes de conservantes, que são produtos químicos, que em excesso pode causar assim, danos ao indivíduo, na saúde do indivíduo. Mudanças assim, a gente não vai aqui estar comentando, especificando, mas que para crianças podem expor, por exemplo, a alergias alimentares, né? Só como um exemplo, né? E a questão do agrotóxico é que já está mais do que comprovado que os alimentos produzidos em larga escala, nessa agricultura intensiva, têm causado sérios problemas para a saúde, né? Porque o agrotóxico, para ser mensurado no nosso corpo, você teria que fazer um exame em vivo e não dá, né? Para verificar, por exemplo, o que é que o indivíduo tem hoje no seu fígado. Teria que fazer uma biópsia, um corte, não dá para a gente saber. Então, o efeito é cumulativo ao longo dos anos que nós vamos ingerindo tanto a água de consumo, que pode estar contaminada pelo lençol freático com agrotóxico, como a gente pode ter, que é um alimento, a água é um alimento básico, né? Que há toda uma questão envolvida de interesse econômico do controle da água também, porque para produzir alimentos é necessário a terra e a água, né? Então, a agricultura que a gente chama convencional tem demonstrado que leva o uso extenso, né? O uso maciço de agrotóxico e de sementes transgênicas, que não tem muitos trabalhos, tem vários trabalhos que assim indicam mudanças, por exemplo, como aparecimento de tumores em animais de laboratórios, mas esses estudos não foram assim levados à frente e continua, né, o grande avanço das sementes transgênicas, que geralmente já vem com seu pacote de agrotóxico e principalmente alimentos básicos aí, cultivados em modelo de monocultura, como o milho, a soja, né? Até o feijão a gente já pode ter sementes transgênicas, né? Então, esse modelo ele não tem sido benéfico no mundo todo e no Brasil de jeito nenhum, né? Então, a proposta que o governo tem que incentivar será o aumento, né, o investimento na agroecologia, são os alimentos produzidos pela agricultura familiar, seriam pequenos produtores, médios produtores, mas sem uso de agrotóxico, para que a gente tenha a recuperação das nossas sementes crioulas, que a gente possa ter uma memória alimentar conservada, porque a alimentação, ela daqui a um tempo vai ficar que não tem mais identidade com os povos. Nós vamos ter que ficar dependentes só de grandes empresas transnacionais detentoras dessas sementes. Então, a gente se encontra nesse patamar, e um exemplo aqui, no caso de Limoeiro do Norte, assim, desde 1985 que começou, né, a questão da desapropriação das terras da Chapada do Apodi, né, para fazer o grande projeto de irrigação que existe aqui, né? Hoje já vem mudando as culturas, mas existe um grande plantio aqui. A gente teve assim muitos problemas com relação à pulverização aérea de agrotóxicos, inclusive nasceu aqui em Limoeiro a primeira lei no Brasil, que é a Lei Zé Maria do Tomé, né, em alusão ao Marte, que foi esse homem que lutou por essa questão ambiental e de saúde pública aqui no nosso município. A Câmara dos Vereadores votou uma lei, essa lei em 2009, e em 2010, infelizmente, após a morte desse senhor, né, José Maria do Tomé, assim chamado, ele
foi assassinado, brutalmente assassinado, no dia 21 de abril. Existe um movimento social chamado Movimento 21, né, que traz toda a ideia que esse homem ele foi morto, mas a ideia dele ficou, né? E, recentemente, né, a Confederação Nacional da Agricultura e Agropecuária entrou um recurso em 2019 para tornar inconstitucional, na alegativa de inconstitucionalidade da lei estadual Zé Maria do Tomé, que nós possuímos, que é o único estado no Brasil, é o estado do Ceará, que tem uma lei que proíbe a pulverização aérea. E, recentemente, o STF, por unanimidade, né, votou na constitucionalidade dessa lei, e nós agora, né, temos assim a grata satisfação de não ter, desde 2019, essa pulverização aérea como lei, que foi um projeto de um deputado estadual nosso, local, né, o Renato Roseno, que vem lutando, trazendo à tona essas questões dos problemas ambientais com relação à água, com relação ao território, com relação ao uso de agrotóxicos no estado. Então, assim, é todo um problema socioeconômico, né, que a gente vem com consequências na violência no campo, e esse modelo, ele, infelizmente, da monocultura, recebe muito investimento do governo federal, né, uma proporção, assim, em torno de 85% de todo o investimento da agricultura na agricultura convencional, e apenas 15% na agricultura familiar, que é aquela que nos entrega 70% dos gêneros alimentícios que chegam na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar, versus 30% que vem da grande produção da monocultura, né? Então, assim, há que haver uma equalização desses recursos para fortalecer a agricultura familiar, para produzir alimentos seguros, livres de agrotóxicos, que chegue à população, e isso venha, no decorrer dos anos, ser traduzido em saúde, em menores índices de casos de câncer ou até autismo, como tem sido ultimamente relacionado. Um grande número de crianças aqui em Limoeiro que estão desenvolvendo esse problema pode estar relacionado com a contaminação de agrotóxicos, já tem estudos não afirmando diretamente, mas que tem uma relação, e isso tem que ser continuado, incentivado nosso papel nas universidades, nos institutos de pesquisa, a continuar a fazer esses estudos e levantar para defender a sociedade, ajudar a defender a sociedade com relação a esses perigos, que eles são lentos, que eles não são aparentes e vão repercutir na nossa saúde em um médio e longo prazo, e quando isso acontecer, provavelmente não vai ser alegado, não vai ser comprovado que foi por uma exposição crônica de agrotóxicos, porque pode ter sido uma outra coisa. Então, assim, é bem difícil, essa questão é polêmica, é muito discutida, mas, para resumir, há que haver uma mudança nesse paradigma que foi criado dessa Revolução Verde, e voltar à ideia, né, e o fortalecimento da agricultura familiar sem o uso do agrotóxico. Perfeito, professora Jânia. Nós estamos conversando com as professoras do curso de Nutrição do Campus Limoeiro do Norte do IFCE, Jânia Maria Augusta e Josicléia Abreu. Professoras, no último dia 26 de abril, o governo do estado do Ceará lançou o edital de chamamento público para a seleção de 39 cozinhas sociais no estado. Essas cozinhas solidárias são mais uma iniciativa de aproximar a boa comida de quem tem fome, né? Uma boa comida caseira, feita num ambiente limpo e com ingredientes frescos, ajuda a matar a fome de muitos cearenses. Aí eu pergunto para vocês, o que é que não pode faltar nesse prato? Bom, não pode faltar no prato. Eu acredito que o primeiro aspecto é a nossa cultura alimentar, né? A nossa regionalização. Porque com ela você traz todos os outros fatores nutricionais, né? Então, quando você resgata, como a professora Jânia estava colocando, né? Se nós temos um modelo de produção muito voltado para a monocultura, isso vai reduzindo também as possibilidades da variedade de alimentos, de grupos alimentares nesse prato, né?
E aí, quando você trabalha dentro de uma perspectiva social, de fornecer um acesso à alimentação adequada, saudável e sustentável, né, acrescentando aí mais um conceito ao nosso direito humano à alimentação adequada, saudável e sustentável, então você está falando também de valorização dos alimentos regionais, né? E aí nós utilizamos essa perspectiva para dizer o quê? Que, além disso, de resgatar essa história, essa cultura, nós precisamos também utilizar bem esses alimentos. Né? É uma utilização, como nós chamamos, né? uma área de aplicação dos preparos dos alimentos, que é a alimentação integral. Então, existem partes desses alimentos que aparentemente pode não ser comestível, mas que, de fato, pode sim, né? Como cascas, né? Então, nós temos uma transformação, uma preparação desse alimento, de modo que ele possa ser aproveitado o máximo possível. Né? E isso faz com que você tenha um aporte maior desses nutrientes. Né? Então, por exemplo, com a simples técnica, né, que a gente sempre coloca nas nossas aulas, né, Jane? Por exemplo, você vai fazer um bolo de banana e você coloca a casca da banana. E isso envolve etapas de preparação também, de higienização, claro. Mas nós estamos fazendo o quê? Além de aproveitar o máximo de nutrientes desses alimentos, né, e fibras, nós estamos também contribuindo para o combate ao desperdício. Né? Então, nesse caso, essas cozinhas, né, elas, falando aqui um pouco da característica desses equipamentos, até, né, no caso, a cozinha solidária, ela se assemelha à proposta dos equipamentos públicos de nutrição, onde você tem um grupo de equipamentos que são voltados à segurança alimentar, ou seja, ao fornecimento de alimentos, como, por exemplo, as cozinhas comunitárias, né, que até então recebiam um grande aporte, né, nos municípios, recebiam um aporte de doação de alimentos vindos da agricultura familiar. Então, o município recebe um recurso a nível federal para comprar alimentos da agricultura familiar. Né? Então, ele vem de encontro a essa proposta, comprar alimentos regionais. E, consequentemente, fortalecer a cadeia econômica também a nível local. Além disso, nós temos, por exemplo, a perspectiva de uma cozinha comunitária é que ela seja inserida dentro de uma área geográfica onde as pessoas estão em insegurança alimentar ou vivem em algum tipo de vulnerabilidade social. E elas podem, né, ser instaladas em municípios de até 100 mil habitantes, então municípios que não são de grande porte. Mas nós teríamos, por exemplo, para municípios maiores, os restaurantes populares, onde dá a garantia, né, de uma alimentação adequada a um valor acessível. Né? Além disso, por exemplo, os bancos de alimentos, que foi uma proposta, né? Infelizmente, alguns bancos ainda não estão atuando, mas os bancos de alimentos têm essa perspectiva de captar alimentos que ainda são apropriados para consumo, né? Que precisam apenas ter um redirecionamento, por exemplo, às vezes não é um produto que está apto para a prateleira, né, para os supermercados, mas que eles podem ser doados e ser trabalhado alguma preparação, alguma manipulação para que ele possa ter mais tempo, né, para ser utilizado. Enfim, então, assim, a proposta desses equipamentos, como cozinhas comunitárias, é também resgatar, né, as receitas, né, que antes, né, na nossa história, a gente via mais essas receitas sendo mais preparadas a nível domiciliar, e que hoje tem se perdido também, essa característica muito indecorrente da falta de tempo para preparar essas refeições. Então, quando a gente fala, né, do que precisa ter nesse prato, precisa ter tudo isso, né? Não só os nutrientes, mas a partir do momento que você segue essa linha dos alimentos regionais, você garante toda essa perspectiva. E aí a professora Jânia, se desejar complementar.
É bem interessante isso que a Josi falou, o lado social da alimentação, a comensalidade, né? As tradições alimentares, elas têm sido superpostas por modismos, né? E principalmente assim, com o avanço da informação, a internet veio muito para ajudar, mas também, por outro lado, tem muita informação que não deveria ser aproveitada, né? Que ao invés de educar, ela acaba fazendo o contrário. Então, assim, é importante que a gente tenha mudanças na nossa alimentação, sim, aproveitando ao máximo o que há disponível, o que há acesso, as pessoas procurarem utilizar ou usar da melhor forma a sua alimentação, trazendo para um lado mais natural, resgatando esses hábitos alimentares das avós, né? E voltar ao contexto das cozinhas, onde isso teve um lado da pandemia, né? Onde nós tivemos que ficar muito tempo em casa, e isso foi mais exercitado e até tem um lado positivo que as pessoas passaram a cultivar mais isso, mas tem que ser incentivado, né? E o controle da publicidade, mais uma vez, dos alimentos, porque os alimentos de forma rápida, eles são muito vamos dizer assim, há uma sedução muito grande para que o consumidor faça a aquisição desses alimentos, né? E então, para que as pessoas tenham uma alimentação melhor. Eu costumo dizer, Douglas, que o nutricionista ele vive um eterno paradigma. Quando eu falo que a gente tem que, eu não, mas a ciência, né, que fala que a gente tem que consumir mais alimentos in natura, frutas, verduras, carnes em geral, a gente quer que a produção desses alimentos seja feita, né, de forma segura. Se esse alimento já não chega no supermercado com alguma contaminação, fica difícil nós, nutricionistas, orientarmos o que vai ficar, né? Eu gostaria de colocar aqui um dado que existe um programa que é o PARA, que ele tem que fazer o monitoramento dos resíduos de agrotóxicos que tem em frutas e vegetais, né? Infelizmente, sempre tem aparecido em torno de 1/3 ou 1/4 das amostras dos alimentos que são coletadas, assim, aleatórios dos vegetais e frutas, tem algum índice de contaminação por agrotóxicos acima do aceitável, um limite máximo tolerável que a própria Anvisa tem essa regulamentação. Infelizmente, esses alimentos podem conter até agrotóxicos que não são registrados, que são usados de forma não autorizada. Então, é muito importante a retomada disso também, que os últimos relatórios durante a pandemia foram numa sequência quebrada. A gente tem, quem quiser acessar o último relatório da Anvisa com relação ao PARA, que é esse programa de resíduos, vai encontrar lá quais os alimentos que deram maior contaminação e quais os contaminantes ali presentes. Por isso que há uma dificuldade, a gente sabe, mas qual seria a alternativa? Alimentos produzidos, né, com base na agrofloresta, né, que seria sem o uso dos agrotóxicos, não necessariamente um alimento produzido pela agricultura familiar, ele não vai conter agrotóxicos. É bom que não tenha, né? Mas um alimento orgânico seria um alimento para estar nesse prato, um alimento livre de agrotóxicos, né? Mas é toda uma questão para a produção orgânica, tem todo um protocolo a ser seguido, que às vezes o produtor ele nem tem essa condição, porque na sua vizinhança já tem, a poucos metros da sua propriedade, tem uma pessoa que produz com agrotóxicos, e aí ele já não consegue produzir orgânico porque ele está, vamos dizer, cerceado, ele está refém ali naquele espaço, com relação a esse avanço cada vez maior da monocultura e dos grandes latifúndios, porque o grande produtor ele vai comprando as propriedades pequenas e vai tirando essa possibilidade de uma agricultura assim menos mecanizada, né? Então, o que não pode faltar no prato é o que a gente pode fazer é isso, continuar seguindo as referências do guia, mas se a pessoa souber a origem desse alimento, melhor. Compre da feira, saiba onde foi produzido, como foi produzido, que aí as coisas vão melhorando e, assim, quando o consumidor ele exige isso, aí o produtor ele vai ficar também atento, porque se ele não produzir do jeito que o consumidor hoje procura, ele não vai vender.
Então, a questão também de mercado. Infelizmente, a alimentação é um ato que também envolve muita política, né? A alimentação é um ato político. Perfeito, professora Jânia. Trazendo agora para a nossa realidade, uma das maiores políticas de combate à fome é justamente a alimentação escolar. O nosso IFCE, nosso Instituto Federal do Ceará, mantém a merenda escolar em diversos restaurantes acadêmicos. Como é que é pensada a composição dessas refeições nos nossos mais variados campos, nas nossas mais variadas realidades? Bom, Douglas, eu posso falar também um pouquinho sobre isso, se ajuda a complementar, né? Quando eu cheguei no IFCE em 2009, aqui no campus Limoeiro, ajudei, né, a implantar esse serviço de alimentação escolar pela experiência que eu já tinha em outro estado, por ter participado como nutricionista em outro estado. E as prerrogativas ou as diretrizes para seguir nessa alimentação no IFCE, elas são com base no PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é um programa bastante antigo e exitoso e até mesmo replicado, copiado por outros países, né, onde a gente tem a oferta de alimentação durante a permanência do aluno, no turno em que ele esteja ali matriculado. Se ele estiver de manhã, ele vai ter uma alimentação, um lanche ou um almoço. Se nesse campus ele tiver um restaurante universitário, né, que a gente chama de, não é nem um RU, né, que não é uma universidade, né, mas a gente tem os nossos refeitórios. E então, a proposta que muitos campos conseguem atender seria ofertar pelo menos 300 a 400 calorias nos lanches, né? Durante manhã ou tarde, se for de forma gratuita, quando há uma opção por esse tipo de modalidade, que seria atender os lanches, e seguindo todas as diretrizes que nós seguimos na alimentação, da nutrição, que seria priorizar os alimentos in natura, evitar os alimentos processados, fazer ali através do cardápio, uma mudança de hábitos com um resgate da cultura alimentar, introduzindo preparações que são do nosso hábito. Por exemplo, cuscuz, o baião de dois, né, onde a gente traz os alimentos que muitas vezes a criança ou adolescente não tem mais nem em casa, só come pão, biscoito, né, e a gente, através da agricultura familiar, consegue comprar bolo, tapioca, trazer o ovo de galinha caipira, né? Então, assim, trabalhar essa questão do resgate, a valorização e também contribuir com a agricultura familiar, ao passo que pelo menos 30% do recurso que vem federal, ele seja investido em alimentos oriundos da agricultura familiar. É uma obrigatoriedade, que poderia ser até mais do que 30%, no mínimo. Aí, às vezes, eu gosto muito de enfatizar porque as pessoas entendem que é até 30%, não, é no mínimo 30%. Você pode comprar 50%, 60% ou até 100%, né? Então, assim, vai depender da disponibilidade de fornecimento nos locais. Como eu falo, Limoeiro tem muitos fornecedores? Eu não sei, depende, né? A terra suficiente, as pessoas os agricultores têm acesso à água. Como é isso? Como é essa organização desses produtores para vender para escolas, não só para a IFCE, mas como as escolas públicas do estado e dos municípios, né? Através desse regramento que é do PNAE, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, e assim, só reforçar, né, Jônia, assim, o quanto que essa medida, né, essa oferta desse alimento nos institutos, né, no nosso caso, no nosso IFCE, nos campi, ele faz toda a diferença na vida do estudante, né? Então, nós temos estudantes, por exemplo, tomando aqui como referência a nossa região, que vêm de diversas cidades, né? Eles se deslocam de suas cidades aqui na região e alguns passam 1 ou 2 turnos, né, durante o dia aqui conosco. Então, ter essa alimentação para eles é uma segurança também, né, de que eles poderão estudar tranquilamente, né, ter esse dia de uma forma proveitosa, né, e o quanto que eles
consideram importante, isso a gente observa bastante, né? Eles consideram extremamente importante essa garantia dessa alimentação, dessas refeições para eles, exatamente porque os próprios pais, né, acabam também ficando tranquilos em relação a isso, porque sabe que esses estudantes virão para o IFCE e terão esse aporte, né, dessa alimentação para garantir aí a estadia deles durante o dia. Quero só assim, acrescentar, Josi, que tem alguns campos do IFCE que possuem um restaurante, né, acadêmico, e eles cobram um preço subsidiado, né, mais baixo, e uma parte desse recurso vem do recurso da assistência estudantil, que é subsidiado para esse aluno. E nesse caso é pago, né, mas é uma taxa bem pequena, totalmente diferente do que se aplica no mercado comum. Vamos dizer que a pessoa pague R$10 no mínimo sobre um almoço. Lá no restaurante acadêmico ele vai estar pagando R$2, não sei como é que está essa cota em Sobral, Maracanaú, que são exemplos que possuem, né, o restaurante acadêmico no IFCE. E já voltando à questão do fornecimento, né, um público que está bem ligado ao PENAI são os alunos do ensino médio integrado, que eles têm direito a 3 refeições, né, que seriam 2 lanches, manhã e tarde, e o almoço, só que esse público tem que ser de forma gratuita, e não entra nessa modalidade aí da exigência do restaurante acadêmico. Eles realmente teriam direito, se tivesse aqui um restaurante acadêmico, a receber o almoço de forma gratuita também, como é aplicado em todos os campos que possuem esses cursos. Muito bem, nosso tempo está acabando aqui, professoras. Esse é um assunto que a gente sabe que pode se estender, que ele é tão estratégico, tão importante, tão decisivo na qualidade de vida dos nossos alunos, da nossa comunidade acadêmica e da população brasileira como um todo, que renderia o dia inteiro falando aqui, se a gente for falar de todas as nuances da importância da segurança alimentar, da importância das políticas que são voltadas para esse assunto, para essa temática. Mas, como eu falei, nosso tempo está curto, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer as nossas convidadas, professoras do curso de Nutrição de Limoeiro do Norte, a professora Jânia e também a professora Josi. E queria passar para vocês para fazerem aí as considerações finais aqui do nosso bate-papo. Então, mais uma vez agradecer pelo convite, me colocar à disposição sempre que necessitarem, né, trazer esse debate, né, sobre a alimentação, e dizer que, para mim, é satisfatório, apesar da problemática da segurança alimentar ser algo, né, do ponto de vista negativo, né, termos aí uma população com 33 milhões de pessoas hoje passando fome, né, mas que é necessário, né, falar sobre essa problemática, mas também focar em quais são as estratégias daqui para frente que a gente precisa focar. Né? E eu acredito que uma das estratégias é esse momento aqui, é debater, discutir, levar para a sociedade, né, essas informações, exatamente para que cada um possa se empoderar dessa escolha alimentar, possa discutir dentro de casa, né, sobre os alimentos que estão indo à mesa. E eu vou resgatar, por fim, aqui, aquela frase da última conferência que nós tivemos de segurança alimentar no Brasil, que em breve teremos aí as próximas, mas resgatar o lema que foi da conferência, o tema, comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e soberania alimentar. Muito bem, Josi. Douglas, eu quero agradecer também o espaço, né? Essa abertura dessa temática dentro do IFCE, ela já é colocada em prática por meio da alimentação escolar, né, que todos os nossos alunos têm direito, mas essa discussão mais ampla, como a gente está fazendo aqui, e eu acho que vocês vão continuar a fazer, e é um primeiro momento, né, onde a gente se envolva mais entre os cursos, que eu acho que a gente pode trabalhar melhor entre os cursos, entre os campi, sobre essa temática. Exemplo de Limoeiro, né? Aqui tem cursos que trabalham no campo, que é a agronomia, agropecuária,
a gente tem a indústria de alimentos e tem a recomendação da alimentação, que é a nutrição. Então, assim, quero elogiar essa iniciativa, né, e que realmente continuem a abrir cada vez mais temas, né, que tenham interesse para a sociedade e para a saúde das pessoas. Então, eu quero agradecer e fico à disposição para outros momentos, se assim for necessário. Nós é que agradecemos, professoras, pelo trabalho, pela atuação nessa área tão importante, estratégica, decisiva para a nossa comunidade acadêmica e para o nosso país. Vamos ficando por aqui. Até o próximo quadro Diálogo, aqui no nosso podcast IFCE no ar. Nos acompanhe nas redes sociais, nos siga lá no Spotify, nas plataformas de áudio, e acompanhe os conteúdos que a gente sempre traz para vocês com as mais variadas temáticas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.